gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre um assunto aí da pedagogia. Hoje eu quero falar sobre turmas mistas. Eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram sobre isso. Eu prometi que eu ia falar sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo voltado direto pro YouTube, que eu consigo conversar mais, tal. Então, vou falar para vocês a minha opinião sobre as turmas mistas. Para quem tá chegando agora, para quem não sabe, eu sou professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo, trabalho na rede há mais de 11 anos, sempre trabalhei na educação infantil na Rede Municipal de São Paulo, e agora, em 2022, a organização das turmas mudou. Então a gente tinha, lá no começo a gente tinha infantil 1, infantil 2, infantil 3, antes das crianças irem para o primeiro ano com 6 anos. Depois a gente ficou com infantil 1, infantil 2, então crianças que saem da creche e entram na pré-escola e fazem o infantil 1, e depois vão para o infantil 2, depois vão para o primeiro ano. E agora nós não temos mais essa divisão de infantil 1 e infantil 2. Agora as crianças, elas ficam numa mesma turma. Então é o que se chama de turma mista. E aí, assim, muita gente tá desesperada por conta disso. Muita gente tá achando ok, né? E o que eu acho? Eu acho que, assim, por um lado, finalmente estão querendo trazer para nossa educação brasileira, não sei, os conceitos de uma pedagogia, digamos assim, da pedagogia que eu acredito, né? A pedagogia participativa, um trabalho diferenciado, é um trabalho que já tem muitos estudos publicados, né? E a gente sabe que é um trabalho de qualidade, então eles estão querendo trazer esse modelo para São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. O que, por um lado, eu acho ok, nossa, precisamos realmente dessa evolução, precisamos mudar. A sociedade muda, a gente evolui. Em 5 anos, o que a gente não evolui enquanto sociedade? E a nossa educação é a mesma. É a mesma de anos e anos e anos atrás. Desde a configuração da sala, os conteúdos, a didática. Então, a gente precisa de uma revolução na educação. Então, acho que esse é um passo para. Porém, a gente sabe que a nossa estrutura ela é muito precária para isso. Então, assim, a gente pode ver que, assim, a diferença de idade não é tanta, né? E, nossa, vai misturar crianças. Quem escuta acha que a gente tá falando de criança de 3 anos e criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, né? E não é isso. É uma mistura de idade que não tem tanta diferença, mas tem a diferença, ela não deixa de existir. Então nós vamos ter crianças que acabaram de fazer 4 anos, né? Então crianças que completaram 4 anos agora, com crianças que completaram 6 ou logo vão completar 6 para já ir para o primeiro ano. Então é uma diferença que parece ser um pouco grande, mas assim, ela é e não é. Então, por isso que a gente tem que pensar bem no planejamento e tal. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura, né, que qualifique isso. Nós temos muitas crianças na sala de aula, então nós temos 35 crianças numa sala de aula. Isso podia ser crianças de uma idade só, crianças de todas as idades, não interessa. Mas o número de crianças na sala de aula prejudica a qualidade do trabalho. Então, quando a gente mistura crianças de idades diferentes com necessidades diferentes, dificulta um pouco mais. E aí, assim, isso independe de faixa etária. Nós temos uma precariedade da estrutura da educação, né? Por um outro lado, o fato das crianças estarem misturadas traz um grande ponto positivo no quesito pedagógico, educacional. Então, a questão da interação entre os pares. Então, elas vão continuar tendo interações entre os seus pares, de idade, então crianças da mesma idade, elas continuarão, né, tendo ali, porque na sala nós vamos ter crianças da mesma idade, mas elas também terão crianças, elas terão essa socialização, essa interação com crianças com idades diferentes. Então as crianças mais velhas vão aprender muito com as crianças mais novas, senso de responsabilidade, ajuda, né, parceria. Enfim, tem muita coisa que dá para aprender. E as crianças menores também com as crianças mais velhas. Então, existe um aprendizado mútuo. Quando a gente faz faculdade, a gente não, às vezes não faz faculdade com uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, ou pessoas que acabaram de fazer 18, 19 anos, existe essa mistura. Então, por que a gente não pode ter isso na educação? Existem outros lugares, outros países, que toda a educação é assim, que não existe divisão por ano, por faixa etária, não existe. Existem os agrupamentos, né? São agrupamentos de interesses, enfim, né? Aí vai de cada organização.
Mas isso já acontece, mas é óbvio que existe toda uma estrutura por trás disso para acontecer. Nós ainda estamos caminhando, a gente ainda está no berçário disso tudo, mas já é um passo, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu concordo com essa mudança. É óbvio, nós estamos acostumados e acostumadas com uma forma, com um jeito, a gente já tá ali, já é tão difícil do jeito que é, né? E a gente já está ali meio que conformado com essa situação, que uma mudança gera um desconforto, é normal. Mas, por exemplo, no ano passado, em 2021, eu já tive a experiência de sala mista. É óbvio que não foi uma sala totalmente mista. Então, a grande maioria, 90% das minhas crianças eram de infantil 2 e eu tinha crianças de infantil 1 também. Então, eu já tive essa experiência de minimamente trabalhar com os dois agrupamentos. E olha, não foi um bicho de sete cabeças, até porque a gente não divide a educação infantil numa hierarquia de conteúdo, numa hierarquia de conhecimento. A gente não tem isso dentro da escola da infância, né? A gente trabalha com exploração, a gente trabalha com socialização. Então, assim, existem muitos pontos positivos para essa socialização acontecer, né? E na metodologia que eu acredito, na didática que eu acredito de trabalho, que são os pequenos grupos, que é o trabalho com contexto investigativo, isso facilita muito mais. Porque não existe mais essa coisa de dar folhinha pronta. Ah, então como é que eu vou fazer? Se eu tô com criança de infantil 1, eu tô acostumada com infantil 2, eu não vou poder dar mais as minhas folhinhas, as minhas atividades prontas? Minha gente, você não podia estar dando isso nem de qualquer forma, quanto mais agora, né? Então, assim, existe uma dinâmica que favorece essa interação. Então, eu trabalho com contextos, com pequenos grupos. Tem jeito? Tem. É positivo? É positivo. Essa mudança, ela é positiva. Se a gente for olhar do ponto de vista teórico, do ponto de vista pedagógico, tem muitas contribuições. A gente só precisa estar adequado. Então, em questão de estrutura, a gente precisa estar preparado para receber essas crianças. A gente precisa de formação para entender, e não só formação para entender a faixa etária de cada criança, mas uma formação abrangente para entender o que é a escola da infância. O que é conteúdo na escola da infância? O que é rotina na escola da infância? O que é avaliação na escola da infância? Então, enquanto a gente tiver essa ideia segmentada de que a gente precisa dar conteúdo, de que a gente precisa dar folhinha, de que a gente precisa seguir uma sequência ali, sabe? Que a gente precisa isso, precisa aquilo, realmente vai ser muito difícil, e isso independente da faixa etária. Quando a gente entender que a educação infantil, ela é uma coisa integrada, assim como a gente enxerga a criança de forma integrada, a gente precisa enxergar a escola de forma integrada e a rotina de forma integrada. Então, não tem problema uma criança estar num contexto investigativo, vamos supor que ela está num contexto investigativo com letras, né? Então ela tá lá com as letras, ela tá criando as suas palavras. Então, uma criança que já vai pro primeiro ano, ela pode criar palavras mais complexas, ela pode já tentar escrever nome, né? Uma coisa mais ali. Agora, a criança que ela é menor, ela vai explorar aquela letra. A gente vai passar uma outra proposta para ela, mas ela pode participar do mesmo contexto. Isso foi só um exemplo. A gente pode aí colocar várias possibilidades. Então, assim, da mesma forma que numa sala sem ser mista, a criança ela exige uma atenção individualizada, que já é difícil de dar com 35 crianças, mas a criança ela exige essa atenção individualizada. Então, numa mesma sala com crianças da mesma faixa etária, a gente tem crianças que precisam mais daquilo, menos disso, a gente já tem isso. A gente só vai ter que apurar um pouco mais o nosso olhar, né? Então, assim, eu acho que não tem por que a gente ficar tão oriçado, tão alvoroçado com essa mudança, achando que, meu Deus do céu, o que fizeram, né? Eu escuto muita gente falar como se fosse assim, como se tivesse jogado uma bomba dentro da escola. Gente, a gente já segura essa bomba todos os dias há muitos anos. A gente já tem uma sala superlotada, muitas escolas que não têm material, muitas escolas que não têm uma gestão participativa, muitas escolas que não têm professores participativos. A gente já segura essa bomba na mão. Não é essa mudança de turma que vai piorar a situação, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente tentar aliar essa teoria que qualifica essa prática com o nosso dia a dia, aos poucos, e também não é de hoje para amanhã, vai sentir diferença, vai ter que dar um ajuste aqui, vai falhar em algum ponto aqui. Por isso que a gente tem que registrar, organizar, planejar, rever, revisitar. A gente precisa ter esse processo, porque daí a gente vai conseguir ir adequando. Nossa, isso não deu certo, então eu vou mudar e vou fazer isso. Nossa, isso deu muito certo, então eu vou anotar, né? Para isso que serve a documentação pedagógica. Então,
todo esse processo, ele precisa acontecer. E eu acho que nós temos muito a ganhar com essas turmas mistas. Posso estar aqui sendo, assim, utópica e esperançosa, sem saber realmente como que vai funcionar na prática, mesmo tendo já uma experiência passada com turmas mistas? Posso, né? Posso vir aqui daqui uns meses e falar, gente do céu, tá sendo uma loucura. Posso, né? Posso falar isso, para isso que servem os processos de reflexão. Mas nesse início eu acredito que a gente tem muito a ganhar. A gente vai se desacomodar, né? É igual os nossos queridos Piaget, Vygotsky, que falam das crianças, né? A gente vai se desacomodar, a gente vai sair da nossa zona de conforto pra gente aprender uma coisa nova, pra gente absorver uma coisa nova, e quando a gente internalizar essa coisa nova, nossa, agora ela faz parte da minha rotina, vai ser normal isso. Os planejamentos já vão ser voltados para isso, a gente não vai ter grandes dificuldades. As nossas dificuldades vão continuar as mesmas, número de criança, aquilo que eu não preciso falar, né? Então, essa é a minha visão sobre turmas mistas. Eu quero até que vocês deixem aqui a visão de vocês sobre as turmas mistas, o que vocês acham. Se vocês já tiveram experiência, quais são as expectativas de vocês, enfim, vão dizendo aqui pra mim, tá bom? E não se esqueçam, registrem tudo, documentem tudo, porque isso ajuda muito nesse nosso processo de formação, de autoconhecimento enquanto profissionais, né? Quando a gente documenta ali o nosso dia a dia, a nossa história, as nossas dificuldades, o que não deu certo, quando a gente documenta isso, a gente tem base para revisitar e para criar novos planejamentos, para criar novas propostas, para repensar as coisas ou para qualificar ainda mais, tá? E deixa eu aproveitar e já fazer um merchan, né? Já tô aqui, ó. Se você tem dificuldade de documentar, né, de criar os seus registros, eu tenho um curso que chama Descomplicando a Documentação Pedagógica, e ele traz, assim, toda a base teórica, tipos de registros que mais se encaixam aí na nossa rotina, para você qualificar aí toda a sua prática de documentação, tá bom? Então, se você tem interesse nesse curso, eu vou deixar aqui o link para você adquirir, tá bom? E é isso, gente. Não esqueçam de contribuir aqui com as suas opiniões sobre turmas mistas em 2022, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!